Cultivo Online, capítulo 574. Promessa. Azuri, esse é o seu apelido? Yuan perguntou a ela, já que era um nome estranho para alguém da família Wang. Azuri riu como uma fada antes de falar. Não, esse é meu nome verdadeiro. Pertenço à família Wang, mas não compartilho o mesmo sangue que eles. Orfanato me ligava, então eu persisti. Ela também é adotada? A boca de Yuan se abriu um pouco de surpresa. Esta é a primeira vez que ele consegue se relacionar tão bem com alguém. Não só eram ambos órfãos, mas ambos adoeceram do nada e sem qualquer explicação lógica. Sem falar que também tocavam cítara. Era quase como se Yuan estivesse diante de um espelho agora. De qualquer forma, eu tenho que ir agora. Foi bom falar com você, Yuan. Se você estiver livre no futuro, vamos tocar cítara juntos. Normalmente não toco lá fora. Mas já que você está aqui, eu irei fora com mais frequência. Ok, Yuan assentiu imediatamente. Que tal amanhã? Ela então perguntou. Mesma hora? Yuan perguntou. Mesma hora. Então é uma promessa. Até amanhã. Azuri então pegou sua cítara e deixou o local logo depois, mas não se esqueceu de acenar para Yuan antes de partir. Assim que Azuri saiu de cena, Yuan voltou para as cavernas imortais. Onde você foi? Você esteve fora a noite toda? De acordo com Sebastian. Shu Liuxiang perguntou a ele quando ele voltou. Acordei cedo e não consegui voltar a dormir. Então saí para tomar um pouco de ar fresco, disse ele. Shu Liuxiang ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas não o questionou mais. O que vamos fazer hoje? Ela então perguntou. Vou dar uma olhada nas técnicas de cultivo das 6 famílias espirituais e ver se elas têm algo interessante, disse ele. Shu Liuxiang balançou a cabeça e disse. Irmão Yuan, sugiro que você não aceite nenhuma técnica de cultivo deles. Por que não? Yuan perguntou imediatamente. Porque você ficará em dívida com eles se o fizer. Mesmo que você tenha vencido a competição e tenha direito a uma técnica de cultivo, eu não aceitaria nada deles se você não pretende se juntar à facção deles. Pois isso só tornará as coisas mais difíceis. Para você deixá-los, Shu Liuxiang explicou a ele. Isso faz sentido. Yuan assentiu. E ele continuou. Bem, vou lá principalmente para ver o que eles têm. Mas vou manter isso em mente. Duvido que eles tenham alguma técnica de cultivo que eu não consiga encontrar no Cultivation Online. Algum tempo depois, eles foram tomar café da manhã no restaurante Silver antes de seguirem para o prédio que armazenava as técnicas de cultivo depois de pedir informações. Este lugar é menor do que eu esperava, Yuan murmurou em voz baixa enquanto se aproximavam de um pequeno pagode que só tinha um andar. Olá, sou Yuan e estou aqui para ver as técnicas de cultivo, disse Yuan aos guardas em frente ao pagode fortemente vigiado. O guarda na frente acenou com a cabeça e disse. Já fui notificado pelos grão-anciões sobre sua situação. Por favor, siga-me. Porém, o guarda parou ao perceber que Meixiu e os outros também o seguiam. Sinto muito pelo inconveniente, mas apenas o taoísta Yuan tem autorização para entrar no prédio. O resto de vocês não tem permissão para segui-lo para dentro. Afinal, Meixiu era apenas seu zelador, e Shu Liuxiang era um convidado indesejado no Jaded Garden. Se não fosse por Yuan, Shu Liuxiang não teria permissão para ficar por tanto tempo. Eu entendo, vamos esperar por você aqui, Meixiu disse a Yuan. Yuan acenou com a cabeça e disse, não vou demorar muito. Ele então entrou no prédio com o guarda enquanto os outros permaneceram do lado de fora. Que chatice, eu queria ver como as técnicas de cultivo das 6 famílias espirituais se comparam à coleção da nossa família Shu. Shu Liuxiang encolheu os ombros. De qualquer forma, já que estamos sozinhos, por que não batemos um papo? Ela então se virou para olhar para Meixiu. Não tenho nada de interessante a dizer, Meixiu disse imediatamente. Shu Liuxiang riu e disse, tudo bem, de qualquer maneira, vamos falar sobre o irmão Yuan. Vamos começar com o que mais gostamos nele. Meixiu ficou sem palavras. Ela realmente precisa participar de um assunto tão embaraçoso? Enquanto isso, dentro do pagode, Yuan ficou surpreso ao ver quão poucas técnicas de cultivo existiam neste lugar. Essas são todas as técnicas deste andar? Yuan perguntou ao guarda enquanto apontava para a estante no meio da sala que continha cerca de 20 técnicas de cultivo. Sim, o guarda assentiu. E ele continuou. Não se deixe enganar pela quantidade, taoísta Yuan. Essas técnicas de cultivo não foram tiradas do cultivo online. Elas estão com as 6 famílias espirituais há muitas gerações. E antes do cultivo online existir, técnicas de cultivo eram incrivelmente raros. Isso faz sentido, Yuan assentiu. Isso significa que vocês mantêm as técnicas de cultivo adquiridas no Cultivation Online em um local separado? Sim, eles estão localizados na biblioteca pública para acesso de todos os discípulos. Claro, as técnicas de cultivo mais fortes só são acessíveis por discípulos de alto escalão. Quanto a essas técnicas de cultivo, mesmo que algumas delas não sejam tão poderosas quanto as técnicas de cultivo do Cultivation Online, elas são muito valorizadas pelas 6 famílias espirituais devido à sua origem e história. Das 6 famílias espirituais podem escolher uma técnica de cultivo deste lugar. De qualquer forma, não tenha pressa. Estarei aqui se você tiver alguma dúvida. Ok, Yuan então se aproximou da estante localizada no centro da sala e começou a examinar todas as técnicas de cultivo ali.
Oh, esta é a técnica de espada usada por Wang Ming durante nossa primeira luta? Então foi chamado de espada do domínio. Que nome dominador. Muito apropriado para um ataque tão poderoso. Yuan olhou para a técnica enquanto tentava o seu melhor para não aprendê-la acidentalmente, como faz no Cultivation Online.